sejam muito bem-vindos. Estamos de volta com o videocast da escolha do consumidor, a nossa escolha. É com muito prazer, estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho a certeza absoluta que vamos ter conversas incríveis, onde vamos todos aprender muito mais e trocar ideias. Estou feliz com este cenário é incrível, não é? Muito bonito, muito confortável. Muito confortável. Parece que estamos em casa, eu acho que é um bocadinho É a nossa isto. sala. Falámos sim. de uma forma descontraída. Antes de tudo, queria-vos dizer que este é um podcast sobre escolhas reais, sobre viver a cidade com tudo o que isso tem de emocionante, é verdade. E também de desafiante, porque viver a cidade não é só onde moramos, é como nos movemos, é o tempo que temos. E o tempo é cada vez mais precioso em tudo, não é? O tempo é escasso, sem dúvida. É o equilíbrio que conseguimos criar. E hoje vamos falar de decisões que todos enfrentamos, mais cedo ou mais tarde. Onde viver, como viver e como essas escolhas impactam a nossa qualidade de vida. Antes de mais, tenho que vos apresentar aqui o nosso painel de convidados, com marcas incríveis. E para fazermos de uma forma mais dinâmica, eu peço que vocês se auto-apresentem, que eu acho que é sempre uma coisa divertida e meio difícil, mas que eu tenho curiosidade em saber como é que vocês vão auto-apresentar. Muito bem, então eu sou Isabel Costa, sou administradora da Stana em Portugal e é um orgulho imenso estar aqui hoje com a Karina, com este painel, por sermos número 1 escolha do consumidor em equipamentos de mobilidade. Ok, para quem não conhece a Stana, exatamente o que é que a empresa faz? A empresa comercializa e instala soluções de acessibilidade em casa e no exterior, no fundo como nos movemos, a ultrapassar umas escadas, com soluções com cadeiras elevatórias, com elevadores residenciais verticais, temos as scooters de mobilidade, também as pernas dos nossos clientes no exterior. No fundo, movemos bens e pessoas dentro e fora da sua casa para conseguirem viver o seu lar e também a cidade. Então são soluções para melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Incrível. Por aqui. Ricardo Cardoso, Marketing Manager do Stand Virtual, e é um grande orgulho também estar aqui. É o reflexo que somos a escolha do consumidor na categoria de comércio online automóvel e é muito importante para nós. O nosso core são carros usados e claro que a confiança, a transparência são atributos muito importantes no nosso negócio. E, portanto, estar aqui é esse sinal de confiança que nos deram também. Uau, incrível. E? João Pedroso, responsável de marketing digital da Remax Portugal. Também é um prazer para nós, de Remax, estarmos aqui, mais um ano, a representar a marca número 1 no imobiliário e a escolha do consumidor também. Muito bem, por isso, estamos aqui reunidos realmente com uma boa energia, está toda a gente feliz, que é o que interessa, precisamos começar esta conversa. Então, a primeira pergunta é assim um bocadinho geral para os três e basicamente é, quando pensam em viver bem a cidade, o que é que pesa mais para vocês? O espaço onde vivem ou a liberdade de se moverem dentro dela? Eu diria que se calhar a liberdade de nos movermos dentro dela. Acho que um dos maiores desafios de viver na cidade é exatamente conseguir lidar com toda a confusão, entre aspas, que existe, desde será que devemos ter um carro, será que não devemos ter um carro, que tipo de carro é que devemos ter para estacionar, mesmo também a casa, a localização da casa, será que a casa está ao pé de transportes, será que está ao pé de escolas, será que está ao pé de sítios que nós precisamos de ir no dia-a-dia sem ter que propriamente nos deslocarmos no meio da confusão que tem uma cidade. Achas que isso é mais importante do que escolheres um espaço, por exemplo, com uma casa muito maior? Acho que hoje em dia, cada vez mais as pessoas privilegiam a facilidade e a poupança de tempo. Ou seja, se calhar não tanto ter uma casa muito grande, mas depois, a nível de viver o dia-a-dia, acaba por perder muito tempo no trânsito, acaba por ter muito mais preocupações do que se calhar ter uma casa se calhar um bocadinho mais modesta, um bocadinho mais pequena, mas que tenha a liberdade para fazer a sua vida. Aliás, nós... Tem mais serviços, sim, por exemplo, sim. não é? E mesmo nós na Remax notamos também existe alguma tendência das pessoas estarem a começar cada vez mais a sair das grandes cidades. Não só, obviamente, pelo preço dos imóveis, mas também pela procura de uma vida mais calma. E acho que é algo que é privilegiado hoje em dia em relação ao que se via uns anos atrás com as antigas gerações. Qualidade de vida acima de tudo, Sim. não é? É verdade. Eu acho que a mobilidade é provavelmente o mais importante porque, olhando para a escolha de uma casa, por exemplo, a localização é obviamente elementar, mas a mobilidade pode tirar peso
é essa escolha da localização. Se a mobilidade estiver resolvida, se nós tivermos esse recurso e esse acesso a nos transportarmos, seja de forma pública ao particular, para onde queremos, a localização perde essa importância toda e, portanto, podemos, por exemplo, o nosso orçamento ser dedicado mais à dimensão da casa, como estavas a referir, ou outros atributos que a casa possam ter e, portanto, e também enquanto representante aqui do setor automóvel, a mobilidade tem grande relevância nessa escolha, de certeza. Sim, por exemplo, uma pessoa que tem filhos, não é? Eu tenho filhos, pensa se calhar numa casa que seja perto da escola dos teus filhos, ou que tenha bons acessos para de manhã não apanhares tanto trânsito, não é? Sim, sim. Não, e se soubermos que conseguimos ir para o trabalho, pronto, eu vou dizer de carro ou de transportes públicos, aí podemos decidir ir um pouco mais longe, viver e ter a casa dos nossos sonhos ou mais próximo dos nossos sonhos, pelo menos. E por isso é que eu estava a dizer que a mobilidade é tão importante para as outras características todas que vêm a seguir, não é? Verdade. É interessante que estamos aqui num videocast da escolha do consumidor e vamos falar muito sobre escolhas, mas realmente escolher não é muito fácil, não é? Ter escolhas ponderadas é realmente importante pensarmos bem antes de tomarmos estas escolhas que vão ser realmente diferenciadoras da nossa vida, não é? Muito bem. Por aqui. Ora bem, considero que estão intimamente ligadas, mas sem dúvida escolheria o espaço onde vivemos e como nos movemos. Pode ser uma casa fantástica, com inúmeras acessibilidades, mas se ela não é acessível, se temos inúmeras barreiras arquitetónicas, também está a definir como vivemos e com que qualidade de vida é que nós estamos a viver. Portanto, como a Karina mencionou bem, tem que ser uma decisão ponderada. Quando estamos a comprar a casa, temos que estar já a pensar no futuro. E nas várias fases das nossas vidas, enquanto somos jovens e queremos privilegiar a acessibilidade e viver a cidade, depois quando temos filhos e também precisamos de vencer as escadas, ou mesmo como queremos envelhecer nessa casa, nesse lar. Não, é verdade, eu vou confessar aqui uma coisa, eu pessoalmente quando comprei a minha casa era mais nova, não pensava logo que ia ter filhos, ou não tive essa escolha, não é, mais ponderada, e o que eu sinto é que hoje em dia a minha casa tem muitas escadas e penso que um dia quando eu envelhecer vai ser muito complicado e mesmo assim a nível de praticidade do dia-a-dia, esqueces-te uma chupeta, tens que subir as escadas e descer, acaba para quem tem crianças, não é assim tão fácil, por isso acho que é mesmo importante ter escolhas ponderadas. Exatamente, embora já haja escolhas acertadas e soluções. Soluções não faltam, obviamente, também. Muito bem, porque no fundo viver a cidade é um equilíbrio constante entre casa, mobilidade e tranquilidade. E eu sinto que a nossa geração, pelo menos, vive muito esta dúvida, porque ao mesmo tempo comprar traz estabilidade e arrendar faz com que as coisas sejam um bocadinho mais flexíveis e acaba também por nenhuma decisão destas ser totalmente simples. Falando aqui um bocadinho mais contigo, João, e com a Remax, tu sentes que as pessoas neste momento, quando estão à procura de uma casa, quais são as suas principais preocupações? Sentes que estão mais cautelosas em relação a quê? Eu acho que, sobretudo, o preço, obviamente. O preço agora é todo um tema, não é? Existe, lá está, um tema à volta disso. E também acho que muito a necessidade ou não de, por exemplo, ter que fazer obras. Porque lá está, se os preços das casas estão a aumentar, nós sabemos que quando uma pessoa compra um imóvel, muito provavelmente a seguir vai ter necessidade para fazer obras ou algo do género, a não ser que seja um imóvel novo. Mas estamos aqui a falar de imóveis usados. E sentimos que se calhar as pessoas privilegiam não ter que ir para um imóvel ou não comprar um imóvel que a seguir seja necessário muitas reabilitações. Porque lá está, o poder de compra não está nos seus melhores momentos, as casas estão nos preços pouco acessíveis e, portanto, as pessoas privilegiam muito não ter que ter despesas extra. E também a própria segurança, lá está, se formos falar, por exemplo, entre comprar ou arrendar, acho que mesmo assim, tendo em conta que os preços de compra de casa não estão muito acessíveis,
as pessoas continuam a privilegiar a compra da casa acima do Mas isso é do muito arrendamento. português. Eu acho que nós fomos sempre muito educados. Tipo, comprar uma casa é quase um objetivo de todos os portugueses. Parece que te dá segurança, que vais deixar a casa para os teus filhos. E tens outros países em que não há essa cultura. Isso também é uma cultura muito portuguesa, não sentes? É um bocado, e também dá muita segurança também, mesmo à própria pessoa, não é? Comprar uma casa, pronto, tem que pagar, provavelmente se pedir um crédito de habitação tem que pagar os juros, etc. Mas se estiver a arrendar uma casa tem um contrato, e esse contrato pode terminar, pode aumentar o preço passado um tempo, e portanto, e as pessoas também sentem que não assentam, não é? Portanto, isto dependendo, lá está, do perfil de pessoa, mas generalizando, as pessoas querem ter o seu espaço, querem ter as suas coisas, e portanto também estar a ter que mudar de casa várias vezes também não é aquilo que as pessoas Não traz adoram. tanta E estabilidade. também depende um bocado também da idade das pessoas. Quanto mais jovens somos, se calhar mais facilmente arrendamos uma casa, mas quando, lá está, como estavam a falar, vamos tendo filhos, vamos construindo uma família, se calhar pensamos em assentar num local, e é mais fácil para todos. E eu acho que também mais do que isso, é tipo, tu sentes que se comprares uma casa vais deixar alguma coisa aos teus filhos. Não estás a deitar dinheiro fora, entre aspas, percebes o que é que eu estou a dizer? É quase um investimento, É um exatamente. investimento, não é? Enquanto, pronto, os juros têm que ser pagos, obviamente, quando temos um crédito de habitação, mas também o meu arrendamento também tem que ser pago. Portanto, às vezes é preferível, se calhar, tentar juntar um bocadinho para conseguir dar uma entrada Claro. numa casa e do que estar, lá está, a arrendar, e esse dinheiro não está a investir Não vai propriamente para ti. em lado nenhum, não é? Portanto, continua a ser prioridade a parte da compra da casa. Muito bem. Ricardo, tal como na casa, no carro, sentes que os portugueses ainda ponderam muito antes de decidir ou já têm ideias fixas do carro que querem? Não, cada vez mais dúvidas na parte da decisão, porque cada vez há mais tecnologia. As motorizações agora são maiores e temos os elétricos, os híbridos depois diferenciam-se em outras categorias, o diesel, a gasolina, mesmo o próprio GPL, com algumas marcas que voltaram a apostar, não interessa quais, mas tudo isso é difícil de decidir. Agora, fazendo aqui um paralelismo à questão dos imóveis entre comprar e arrendar, nós nos automóveis também temos um bocadinho isso, que é com o aparecimento do renting, que é uma espécie de leasing para particulares, mais ou menos. É como arrendares um carro, não é? Basicamente. Sim, ou seja, andamos com o carro um período de tempo e depois devolvemos, ou então adquirimos por um preço que depois a empresa fornecedora desse serviço me garante, não é? Obviamente já há aqui mais um passo para decidir, mais uma coisa para decidir. Tipicamente em Portugal, as pessoas querem comprar carro, querem ter esta sensação de propriedade, até porque, em média, compensa mais em termos financeiros. O renting é uma coisa mais conveniente, mas talvez tenha mais custos a longo prazo, não é? Mas sim, há esta decisão. Nós vemos que na Europa Central, com algumas opções de partilha, drive sharing e tudo mais, há outras formas ainda de decidir. Nós em Portugal somos um bocadinho mais simples, a propriedade é a grande decisão na maioria das vezes, mas pronto, há aqui coisas que vão aparecendo. Sentes que o mercado está a mudar um bocadinho, talvez? Sim, um bocadinho, mas não tão acelerado como em outros países da Europa, que nos podemos comparar. Nós ainda temos este vestígio do passado de querer a propriedade. Acho que o que está a mudar mais é o que as pessoas procuram no carro que vão comprar. Se calhar antes nós preocupávamos muito com a potência e tudo mais, agora as gerações mais novas querem saber da conectividade em primeiro lugar do que se o carro é rápido ou não, por exemplo. Certo. Só um exemplo. Não é? Sim, por exemplo, se dá para teres CarPlay, se tens toda esta parte de digitalização também dentro dos carros, sim, sem dúvida. Se o carro é essa extensão ou não, é mais importante para eles. Uma pergunta também para ti. Hoje fala-se muito desta mobilidade elétrica e eu acho que há muito esta questão de será que comprar um carro em segunda mão elétrico é seguro por causa das baterias? O que é que tu poderias responder em relação a esse assunto? Sim, é totalmente seguro, mas também têm que exigir dos operadores que estão a comercializar o carro essas respostas e os operadores profissionais têm sempre aparelhos de medição, ou se não tiverem também existem entidades independentes que o fazem e que avaliam o estado da bateria. Da bateria. Exatamente. Portanto, eu acho que acima de tudo
a bateria não pode ser um problema na cabeça das pessoas, porque isso resolve-se em poucos minutos. Mas é importante dizer isso, eu acho que há muito este mito, não é? Temos a certeza. Acho que a decisão de ir para um elétrico tem a ver com o estilo de vida que se tem, onde se mora, como estava a dizer, se temos acesso a carregamento no trabalho ou em casa, porque estarmos dependentes do carregamento público, infelizmente em Portugal, ainda pode ser insuficiente. Okay. E, portanto, acho que é mais por aí que temos de decidir se queremos um elétrico ou não. Muito bem. Por aqui, e os portugueses, quando estão a comprar uma casa ou a arrendar uma casa, esta questão da mobilidade dentro da própria casa ainda é um assunto? Pensar, se calhar pode-me acontecer alguma coisa, um dia posso ter que estar, por exemplo, ter uma cadeira de rodas ou ficar ter um problema qualquer e precisar ter um elevador dentro de casa, por exemplo. Acha que isso é uma questão ou as pessoas não pensam mesmo nisso? Pensam, as gerações, tem a ver com as diferentes gerações, diferentes motivações. Portanto, cada vez mais quem compra casa agora pede sempre aos arquitetos e aos engenheiros para contactarem a Stana e para saberem se há alguma alteração que têm que considerar para poderem ter um elevador residencial ou mesmo integrar logo numa primeira fase na construção da casa o elevador residencial numa moradia para vencer 2 pisos, ter sempre as escadas de acesso, mas haver também essa componente. Por outro lado, vemos que os clientes já com alguma idade, embora seja uma decisão que tomam informada e em família, não pensaram nisso quando adquiriram casas há 40, 50 anos atrás e, portanto, querem um parceiro de confiança para os ajudar e, nesse sentido, nós vamos à casa dos clientes, fazemos as visitas com os especialistas de mobilidade e não só avaliamos quais são as necessidades reais dos nossos clientes, mas também como é que nós podemos adaptar a sua casa face à infraestrutura já existente. E realmente a vantagem de nós estarmos há 158 anos no mercado como fabricantes na área da engenharia é que já trazemos muita experiência, muito conhecimento, muita inovação e agora é cada vez mais fácil adaptar. Por exemplo, um elevador residencial poderia-se colocar aqui neste cenário tranquilo e praticamente sem obras, só uma pequena abertura na laje e em menos de 2 dias tínhamos o elevador a funcionar para levar o carrinho de bebé, para levar no futuro, pensar agora num carrinho de bebés ou na visita da avó quando vem de cadeiras de rodas, mas já preparar um envelhecimento positivo, ativo e saudável. E depois há soluções que efetivamente nem de obras precisam, é realmente fazer um estudo da escada e construir um carril à medida por onde vai uma cadeira elevatória e portanto há efetivamente essas preocupações e cada vez mais cedo, preventivamente, querem preparar a casa para o futuro ou querem valorizar mesmo, como o meu colega de painel falou. Muitas vezes os nossos clientes dizem um elevador valoriza muito a casa e nós tivemos temos muitas situações em que os clientes quando nos contactam pensam, ora bem, eu opto por uma solução como de equipamentos de mobilidade da Stana ou então vou vender a minha casa, ou vou para um lar ou vou para uma casa térrea e colocam a casa à venda e muitas vezes não a conseguem vender e depois acabam por decidir vou colocar um elevador residencial, atualizam as imagens e valorizam a casa e acabam por vender por um valor ainda superior àquele que tinham considerado inicialmente. Portanto, há claramente aqui, factualmente sabemos que há determinados tipos de equipamento de mobilidade, nomeadamente os elevadores residenciais, que valorizam uma casa e que são uma preocupação cada vez mais atual, uma escolha cada vez mais atual dos consumidores portugueses. Acaba por ser um 2 em 1 também, não é? Uma pessoa acaba por ter melhor qualidade de vida e melhorar a nossa própria mobilidade dentro da nossa residência e ao mesmo tempo está a valorizar a casa, por isso é um 2 em 1 perfeito. É uma escolha perfeita, já que estamos a falar de escolhas, não é? E se a casa for própria, realmente ainda esse investimento ainda se coloca mais em cima da mesa, porque há aqui uma liberdade para ir adaptando esse investimento e a casa aos seus desafios e à sua mobilidade ao longo da vida. Perfeito. A mobilidade define muito da nossa relação com a cidade. Não é só deslocação, é liberdade, tempo e qualidade de vida. Falamos muito do tempo sempre, mas é verdade, o tempo cada vez mais é escasso e é muito importante. Aqui para ti, Ricardo, a mobilidade tornou-se uma extensão do estilo de vida? Depende, se a pergunta for mais romântica... Eu acho que sim, acho que nós estamos em modo romântico hoje. Pronto. É que se fosse pragmática, acho que sim, mas se for
mais romântica, acho que não, porque o que quer dizer com romântica? Ou seja, nós vermos o nosso perfil, os nossos gostos, os nossos interesses e querer, pronto, eu aqui estou-me a referir aos carros porque é aquilo que eu sei falar, claro. E escolher o carro de acordo com este status que eu quero passar ou com os nossos interesses. A realidade não é bem essa. A realidade é que depois existe um orçamento, existem soluções no mercado. Sim, podes sonhar e muito, não é? Exatamente. Infelizmente, a franja que pode ir buscar o carro que se adequa aos seus interesses, ao seu perfil e a forma como se vê para os outros é pequena, não é? E a realidade mais abrangente do comum mortal em Portugal é ter um orçamento e a maioria das pessoas vão aos carros usados, é a categoria com mais oferta e com mais vendas, e depois escolhe aquilo que consegue comprar, não é? Claro. Mas claro que existem soluções, ao contrário das casas, por exemplo, que se calhar existe ali depois um nível onde a dignidade já não cumpre e tudo mais. Nos carros não, nos carros nós com pouco budget conseguimos um bom carro que é funcional e que tem as necessidades e que cumpre as necessidades que nós estamos à procura. É essa a vantagem. Certo. Tu disseste uma coisa bastante interessante, que falaste a palavra status. Tu achas que ainda há muito... Os portugueses ainda, quando compram um carro, se calhar pensam mais no status, ter uma marca mais global, uma daquelas marcas mais conhecidas, do que se calhar um carro que até lhe traga melhores funções. Achas que essa parte do status ainda pesa muito nas escolhas dos nossos consumidores? Acho que é uma linha de quando as pessoas estão a escolher e tiraria a carga negativa que está em cima disso, claro. Porque acho que é normal e a estética, a percepção faz parte da nossa vida e, portanto, as pessoas também escolhem consoante isso. E, portanto, sim, o status ainda é uma das linhas, como eu dizia, de quando a pessoa vai escolher e depois tudo tem a ver com o orçamento que temos para ir ao mercado. Muito bem. João, falando de onde viver, a mobilidade, as pessoas quando querem comprar ou arrendar uma casa, realmente o comércio, os serviços, onde estão, de que forma é que se podem mover, se estão perto, por exemplo, de acessos de autoestrada, do trânsito que têm, é uma escolha crucial? A questão é, acho que neste momento existem vários tipos de mobilidade, não é? Como aqui a colega falou, a própria mobilidade dentro de casa, que dependendo da franja de faixa etária pode ser crucial, não é? E acho que também, lá está, depende muito das fases das nossas vidas, o tipo de mobilidade que procuramos quando compramos uma casa. Se calhar, neste caso, pessoas com uma idade mais avançada, se calhar procuram uma casa, obviamente, com elevador, com comércio que dê para ir a pé, com os serviços todos muito próximos. Se calhar uma pessoa que acaba de sair da faculdade, uma pessoa jovem... Quer é um metro, não é? Exato, se calhar privilegia, se calhar... o seu próprio espaço e independentemente se tem elevador, se não tem elevador, se tem que andar de escadas e se tem os serviços perto, na cidade apanha o metro, vai ter a qualquer lado. Eu acho que depende, e lá está, depois também mais à frente a fase de constituir família, de ter filhos, os filhos precisam de ir para a escola, aquela questão que já falámos há bocado, de ter as escolas perto. Portanto, eu acho que dependendo da fase da vida em que o cliente está, a mobilidade é sempre um ponto crucial, mas acho que é muito importante nós conseguirmos perceber o tipo de mobilidade que esse cliente precisa. E este é um serviço, lá está, que a Remax, e tendo ganho a escolha do consumidor, e que nos dá um prazer gigante que os consumidores confiem na Remax para isso, porque é exatamente também o trabalho do consultor imobiliário, que é conseguir analisar o perfil do cliente e conseguir encontrar a melhor solução, o melhor imóvel possível, que se adapte àquilo que essa pessoa procura, àquilo que é o seu estilo de vida e ao perfil do cliente. E acho que, portanto, a mobilidade, sim, sem dúvida, é e vai continuar a ser um dos pontos principais na decisão de comprar uma casa. Muito bem. Quando falamos também em mobilidade, assim, umas 3 dicas muito rápidas para quem quer comprar uma casa já a pensar no futuro. Que se fosse ver uma casa, por exemplo, com o seu olhar já não é, bastante crítico e que está já ligado também um bocadinho a pensar em uns 20 ou 30 anos mais à frente, quais são os fatores diferenciadores que nós temos que ter quando estamos a fazer uma visita, por exemplo? Ok, então, em termos de escadaria, nós sabemos que a escada vai se manter numa casa se
Se tem escada, ter algum espaço Para pôr um lateral elevador. para colocar um elevador residencial, ou a escada também ter alguma largura suficiente para a cadeira elevatória, e entre pisos também ter algum pé direito, que é para a nossa cabeça não bater no pé direito ao longo da escadaria. Para quem procura casa num apartamento e para manter a mobilidade, eu diria, a partir de determinada altura as pernas já não são a mesma coisa, portanto as scooters de mobilidade da Stana acabam por ser as pernas, mas é preciso um local para as estacionar. Nem Claro. todas são scooters de interior. Há scooters transportáveis, há scooters de exterior, mas portanto ter um local onde possam estacionar a scooter para depois continuar a fazer a sua vida social, os seus passeios à beira-mar, beira-rio, no jardim. Portanto, eu diria que são os 3 pontos essenciais, sendo que acrescentaria também a mobilidade na hora do banho. Acho que hoje em Certo. dia nós fazemos essa adaptação, retiramos banheiras e colocamos cabines de ducha acessível. Que dê Mas para entrar uma cadeira, não é? Exatamente, ou mesmo às vezes os problemas no joelho, e com tantas pessoas que correm hoje aqui em dia em Portugal, e mesmo faz parte do processo natural de envelhecimento, um problema no joelho pode surgir aos 50 ou até mais cedo, e nós temos cada vez mais clientes que nos procuram aos 50, 55 Sem dúvida. para colocar uma cabine de ducha acessível, precisamente para prevenir uma Claro. possível queda. E portanto acho que isto também é um Eu até fator dou um a ter em exemplo. conta. Um exemplo também pessoal, por exemplo, eu tive 2 sarianas com os meus filhos. A minha casa tinha muitas escadas e eu só me lembro de entrar em pânico quando entrei em casa. Meu Deus, eu estou aqui com uns pontos e agora vou ter que subir isto tudo. E realmente, não é? Só quando tenho operações é que consegue perceber que às vezes as coisas banais do dia a dia podem se transformar em obstáculos e dificuldades no futuro, não é? Exatamente, e nós queremos viver a casa em pleno, portanto o desfrutar é mesmo vivê-la sem dificuldades, com segurança e em tranquilidade. Muito bem, eu acho que é isso. Uma pessoa tem que estar tranquila nas suas escolhas. João, 3 dicas simples para quem quer comprar ou arrendar uma casa. Assim, se tivesse que dizer ao teu melhor amigo 3 dicas para entrar no mercado imobiliário, quais dirias? Podem ser as 3 falar com a Remax. Podem, mas tirando isso. Ter um orçamento, ter consciência de um orçamento, preferencialmente ter um crédito de habitação já pré-aprovado, é muito mais simples para conseguir comprar uma casa. Estar atento, e isto não querendo puxar a brasa à sardinha, obviamente, mas estar atento ao site da Remax. Isto porquê? Porque antes de ir parar a plataformas de agregadoras de imóveis, como eu não vou fazer publicidade, mas... Não fales da concorrência. Exatamente. Os nossos imóveis entram no site da Remax e só 5 dias depois é que são distribuídos pelas plataformas. Isso é Portanto, mega dica. se as pessoas estiverem atentas e se registarem, conseguem, por exemplo, dizer o tipo de imóvel que querem, a localização que querem, e recebem um lembrete no telemóvel com a aplicação da Remax quando o imóvel for listado no site. E se for das primeiras pessoas, hoje em dia sabemos que existe muita procura, portanto isso ajuda as pessoas a estarem atentas e mal apareça uma oportunidade de conseguir fazer uma proposta ou fazer uma visita, etc. Falta-me aqui uma, não é? Eu acho que é estar confortável e consciente da sua decisão e da sua escolha. Saber exatamente o que é que procura e ter a consciência do que é que pode ou não pode ter. Porque às vezes Para não dar um passo maior que a Exato, perna, às vezes não é? nós queremos a nossa casa de sonho, idealizamos uma casa, mas se calhar nas nossas condições e no mercado atual não é possível ter esse imóvel. Portanto, acho que é importante também termos essa consciência, mas de todos estes 3 pontos, o mais importante é falar com a Remax. Incrível, e achei muito incrível tu falares disso da consciência. Eu acho que isso também, dentro de uma empresa como a Remax, é muito importante, não é? Muitas vezes as pessoas só querem vender, mas a consciência do que podes fazer é sem daquelas dúvida... decisões, é das maiores decisões da vida de uma pessoa, não é? E nós temos o privilégio e também a responsabilidade de estar ao lado dessas pessoas numa decisão com tanto peso e, portanto, a consciência é sempre muito importante. Muito bem. Ricardo, e na compra de um carro, 3 dicas infalíveis para quem quer comprar um carro? Sim, aqui pegando também na palavra consciência do João, normalmente as pessoas só olham para o orçamento da compra, da aquisição, mas existem depois outras contas que são muito importantes de se fazer, que é ao longo da vida do carro. Portanto, há impostos a pagar, há o serviço há carros mais caros e mais baratos depois no serviço pós-venda e portanto todas essas contas têm que ser feitas porque senão depois é um peso muito grande nas famílias.
pegando também na eletrificação e reforçando, a eletrificação é uma coisa muito importante que está a aparecer, já nos carros novos já é a categoria que mais vende, portanto já democratizou, os preços estão a chegar finalmente onde as pessoas podem comprar, mas Sim, não hoje em dia, por comprem... exemplo, tens marcas, desculpa interromper, Claro, como a claro. Tesla, com preços incríveis em segunda mão. Exatamente. Mas o que eu queria dizer é, não comprem por moda, não comprem porque o carro acelera mais ou porque tem mais tecnologia, comprem porque que se adequa ao vosso estilo de vida, porque senão vai correr muito mal. E é mesmo um pesadelo se não faz fit com a vida que nós temos. E por último, eu acho que devemos sempre comprar em sítios de confiança. O stand virtual tem os parceiros que são profissionais, tem também particulares que têm algumas regras a cumprir, mas se decidirem não comprar em marketplaces de confiança como o stand virtual ou como o LX também, que é da nossa casa, então que pelo menos tenham aqui uma coisa que nunca se esqueçam, que é, quando é muito barato, é para Desconfia, desconfiar. claro, Tá bem? é como tudo na Isto é uma vida. dica universal e nos carros é certinho, tá? Muito bem. E aqui para terminarmos do seu lado, como é que a Stana consegue se adaptar às diferentes fases da vida? Bem, primeiro o cliente deve confiar em nós. Agora, seguindo aqui a palavra confiança, eu acho que é absolutamente fundamental. Começar cedo, preventivamente, lá está no momento do banho, no momento das escadas, interiores e exteriores, e depois sentir que pode viver a sua casa em pleno, que não tem que sair do seu lar, do sítio onde muitas vezes nasceu, viveu, construiu memórias e momentos em família, que é possível manter-se em casa com segurança, com conforto, com soluções fiáveis e que se integrem na decoração. Um equipamento de mobilidade hoje em dia já não precisa de ter um Feio, aspecto, não é? ser feio, ter um aspecto hospitalar. No fundo, nós também, ao celebrar os 158 anos da Stana no mercado, lançamos a joia da coroa, como lhe chamamos, é o Stana Joia, e acaba por ser, parece uma poltrona, mas que sobe escadas, é absolutamente extraordinário, engenharia avançada, mas um design revolucionário. E o cliente pode efetivamente manter-se na casa que ama, usufruí-la em pleno, subir para o quarto, descer para a sala, vai para o jardim, também há os equipamentos de exteriores e efetivamente continuar a perpetuar essas memórias. E é efetivamente um orgulho para nós podermos estar a acompanhar o cliente aos 50, aos 60, aos 70, por aí em diante. Quem quer prevenir mais cedo também, elevadores de piscina também, se tem o privilégio de ter uma casa maior e com jardins para usufruir, mas sem dúvida o que nós queremos é tornar a vida mais fácil, a todas as pessoas e que consigam tornar a sua casa verdadeiramente sua e manter o seu lar e as suas memórias. É impressionante e já agora que estamos a acabar, isto acaba por me arrepiar um bocadinho, porque quando estava a falar nesta parte de se adaptar, por exemplo, a minha avó nunca quis sair de casa, chegou a uma altura da vida dela em que realmente não conseguia se movimentar e para não ter que sair de casa e do sítio onde ela sempre viveu e sempre esteve connosco, conseguimos adaptar e pôr uma cadeira realmente que subia as escadas e eu acho que isso lhe deu mais anos de vida, não é? Porque às vezes ter que tirar as pessoas do seu universo acaba por ser difícil. Exatamente, qualidade de vida, bem-estar, tranquilidade e segurança para quem usufrui e mesmo para as famílias que sentem que realmente com uma solução de confiança que os seus familiares estão bem e continuam um envelhecimento positivo, ativo e saudável. Muito bem. Bem, e pronto, e é isto. Viver a cidade é aceitar que não existe uma fórmula perfeita. Existem escolhas, fases e prioridades diferentes. Talvez o mais importante seja criar uma vida que faça sentido para todos nós. Obrigada por esta conversa, obrigada a si, a quem nos ouviu, e nunca se esqueça que a escolha mais importante é a escolha do consumidor. Até já!